It's alright, close now, closed off to the... Pessoal, desculpem a demora, a gente teve um probleminha rápido aqui, já está resolvido, a gente vai continuar com as nossas palestras do dia para esclarecer as dúvidas, lembrando que está acontecendo aqui a palestra, para quem está aqui com a gente, também ao vivo pelo Facebook, a transmissão, quem tiver dúvida pode mandar para cá, e quem está em São Paulo, a gente está no Hotel Tivoli, Alameda Santos, 1437, com a 10ª edição da Feira de Intercâmbio TIM da CI. E agora a gente vai continuar, vou chamar aqui a Thaís França, que está com a gente. Tudo bem, Thaís? Deixa eu te alcançar o microfone aqui. A Thaís, deixa eu explicar para o pessoal, é coaching, né? Você é psicóloga, é coaching parental e de carreira, especialista em apoiar pais e adolescentes, e você vai falar para a gente aqui sobre como tornar o intercâmbio realidade. Isso mesmo. Então, seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde a todos. Vamos falar, então, sobre como o processo de coaching pode ajudar aos pais, né, e às pessoas, os alunos, né, que vão passar pelo processo de intercâmbio, como fazer com que essa experiência ela se torne uma realidade. E a gente vai passar aqui algumas dicas de como esse processo pode ser mais prazeroso, mais valioso e de grande valia essa experiência. Como escolher? Aí eu pergunto para vocês essa primeira dica aí, ó. Como escolher a instituição adequada ao seu perfil? Como fazer dessa experiência uma oportunidade para potencializar as suas competências? Por que é importante a gente se perguntar isso aqui? Porque antes de fazer qualquer tipo de escolha, é importante que você se conheça. Quem eu sou, que valores eu tenho, quais são os talentos que eu tenho, o que eu vou buscar com esse intercâmbio, que meta, que objetivos eu tenho com essa experiência. E quando eu faço essa pergunta, quando eu me faço essa pergunta, seja como pai, seja como aluno, eu consigo visualizar, eu consigo ter uma clareza maior daquilo que eu vou buscar. E quando a gente passa por uma experiência, a gente com certeza potencializa algumas competências e a gente precisa também respeitar, às vezes, alguns limites que a gente tem, principalmente nessas escolhas de um local mais adequado, que experiência eu quero viver, que tipo de cultura aquele lugar que eu estou escolhendo vai ser compartilhado comigo, que pessoas eu vou conhecer nesse lugar que eu estou escolhendo, qual é o perfil da escola que se adeque, inclusive, à minha maneira de aprendizagem. Isso, acho que voltou. Setinha? Aqui para esclarecer alguns conceitos. A gente fala, o que é coaching, o que é coach, o que é coachee. Então, aqui alguns esclarecimentos. Então, coaching é o processo que a pessoa passa, que dura pode durar de 7 a 10 ou 12 sessões. O coach é o profissional que faz o processo de coaching. O coaches é o plural de coach, do profissional. Coachee é o cliente, é a pessoa que passa pelo processo, que faz o investimento nesse processo de autoconhecimento. E coaches é o plural de coachee. Coaches, né, é o plural de coach. Ele está voltando. Então, a primeira pergunta que a gente tem, que você que vai passar pela experiência é: quem sou eu? Como é que eu funciono? Quais são as minhas habilidades? Como é a minha forma de me comunicar com as pessoas? Que tipo de atitudes eu tenho? O que eu gosto? O que eu não gosto? Quais são os meus talentos? O que eu preciso e o que eu quero buscar com essa experiência? Então, pense em três possibilidades. Para desenvolver as competências que vocês precisam, até para ganhar a experiência, é importante pensar sobre essas 3 possibilidades aí, ó.
personalizar o ensino de acordo com o perfil e a forma que cada um aprende. Um vai aprender na prática, o outro gosta mais um pouco mais de teoria. Então, adequar, inclusive ajudar a agência a adequar essa escola que seja mais personalizado, né? Ele tem que ser uma coisa cirúrgica. Preparar-se para a vida através do desenvolvimento das competências socioemocionais. O Daniel Goleman, ele fala que hoje é muito importante, é tão importante você ter o desenvolvimento socioemocional quanto você ter o teu conhecimento acadêmico. Então, esse desenvolvimento ele tem que ir junto, né? Ele tem que andar paralelo. E permitir-se pensar no seu futuro profissional baseado nas suas habilidades. Porque o investimento que você faz hoje, ele vai servir para a tua carreira futura. O investimento que o seu pai faz hoje, né? A sua mãe faz esse investimento em você, a experiência que você vai vivenciar, ela com certeza vai te tornar um profissional diferenciado no futuro, que seja próximo ou a longo prazo. Os países já reconhecem que as habilidades não cognitivas como um conjunto de características importantes e que devem ser estimuladas, uma vez que elas impactam o sucesso escolar e o sucesso na vida futura desses alunos. Então, essa é uma definição aí do Ives. E do Daniel Santos, ele fala que os pesquisadores descobriram que, para as pessoas serem felizes, em ter uma carreira bem-sucedida, esse tipo de habilidade importa tanto quanto saber fazer as coisas. Então, você conhecer como é que você funciona, como é que você se relaciona com as pessoas, que tipo de habilidades socioemocionais você tem, é tão importante quanto você ter um conhecimento acadêmico, quanto você ter conhecimento sobre as coisas. Aqui está listado aqui algumas perguntas, mas como reflexão de que benefícios você tem quando você passa por esse processo de autoconhecimento. Então, o que te motiva como aluno? O que prende a tua atenção? O que dá vontade de estudar? O que dá vontade de conhecer? Qual é o seu estilo de comunicação? Qual é a forma que você absorve conhecimento? É na prática, é estudando, é sozinho, é lendo, é ouvindo? Qual é o modelo mais adequado para você? Como você se relaciona? Qual é o seu estilo de aprendizagem? Quais as melhores estratégias de desenvolvimento da autonomia e automotivação? Porque a experiência fora do país, ela estimula isso, né? A você ter autonomia, porque hoje, vamos pensar assim no dia a dia da gente, né? Quando a gente é mais jovem, o pai leva, o pai pega na escola, e tem toda uma rotina de atividades extras da escola que o pai ou a mãe ou alguém responsável vai levar e vai buscar. Fora do país, essa experiência, às vezes, você vai ter que tomar o ônibus, é você que vai ter que pegar o metrô, você vai ter que tomar decisões, muitas vezes, sozinho. E vai ser estimulada essa autonomia aqui e a automotivação também. Fatores, você também precisa estar atento a que fatores te afastam de algumas situações, quais são as suas habilidades básicas e que habilidades vocês têm em comum, seja de um grupo, seja com seus pais. Como é que vocês fazem essa conexão com esses benefícios que vocês podem ter com o autoconhecimento? Então, o coaching ele veio para facilitar essa identificação, que é ter uma visão, uma missão clara, objetivos claros, quais são os seus valores. As nossas escolhas sempre são baseadas nos nossos valores. Nem sempre a gente tem consciência, às vezes, de que valor é, mas quando a gente toma uma decisão, algum valor está fazendo você fazer aquele tipo de escolha. E no processo de coaching, você vai ter a clareza sobre que valores e que decisões mais acertadas você pode ter. E quais são os seus sonhos? E isso vai gerar bem-estar, vai te dar conquistas futuras, né? E uma satisfação. E aqui é o passo a passo de como funciona o processo de coaching. Então, ali você é dono desse processo. Você é o protagonista, né? Você é a peça fundamental para passar por todo esse processo aí, que é o processo de coaching. Então,
Você lá geração de responsabilidades pela mudança. Então, você que passa pelo processo, você é responsável por essa mudança, por essa geração. Depois você passa por avaliação de autoconhecimento, existe uma autoexploração, autoentendimento e o levantamento da situação atual. Claro que lá, antes de começar o processo, esse processo de autoconhecimento, de autoavaliação, ele é o pontapé para que você consiga se enxergar num todo, se enxergar, inclusive, no meio familiar, para que você consiga ir traçando aqui esses... depois vai passando pelas avaliações de como é que está no dia a dia, fazer o teu planejamento, seja ele da viagem, seja ele das escolhas, ou seja, o passo a passo de como vai ser feito e tomada essa decisão. Aqui no planejamento também tem qual escolha, que cultura, estudar um pouco o local que você vai fazer o intercâmbio, né? Estudar um pouco o clima, a alimentação, fazer um overview assim, de tudo aquilo que pode ser possível fazer com que essa experiência seja a mais agradável possível. E aqui vem para a ação, estabelecer o foco, o que eu vou buscar nesse intercâmbio, o que eu quero, como vai ser. Então, esse planejamento ele passa por uma estrutura até chegar o dia e falar, é hoje, agora que eu vou pegar o voo e vou embarcar. E esse processo ele pode começar antes do embarque, né? Antes, toda essa preparação, no processo de embarque, durante a viagem, até mesmo nesse retorno. Aí tem a construção de recursos, de novos comportamentos, novas habilidades, porque aqui, enquanto você já está na viagem, você vai passar por um processo de novas experiências. E aí, às vezes, a meta pode mudar, o teu objetivo pode mudar, novas situações surgirão, e é hora de fazer um check, né? Medir esses resultados. Você conseguiu atingir esse resultado? Não atingiu? Por que não? Vamos rever, então, essas metas? E fazer a manutenção para que esse processo de potencializar competências ele seja uma coisa contínua. Então, o que fazemos? Então, além do coaching, nós podemos aliar algumas outras ferramentas, que sejam o coaching para pais e filhos, o programa de orientação de pais e professores. Nós temos também feedback da análise de um perfil comportamental para pais e alunos. Nós temos também um programa de orientação socioemocional aos pais e alunos. E temos também o suporte psicoterápico, que tenho aqui minha parceira, a Natasha, que temos juntos nessa parceria. E agora, como realizar as conexões das emoções e a experiência na dose certa? Quando você passa pelo processo de autoconhecimento, você começa a investir no conhecimento do local que você tem interesse em conhecer, e o conhecimento detalhado, conhecimento conversando com pessoas que já passaram pela experiência, é uma boa dica. E saiba que são as suas decisões e não as suas condições que determinarão o seu destino. E acredito que uma das maiores lições da vida é aprender a aprender o que nos leva a fazer o que fazemos. Aprender a entender o que nos leva a fazer o que fazemos. Então, ponto fundamental é o processo de coaching, ou as outras ferramentas que eu falei anteriormente, ele serve de suporte para que você se conheça, para que você faça uma análise de como eu sou, que talento que eu tenho, quais são as minhas limitações, quais são as minhas competências essenciais para que eu consiga atingir a minha meta com a escolha ideal do intercâmbio, do local mais adequado, da instituição mais adequada para a minha forma de aprender. Então, o processo ele vai fazendo essa, vamos pensar assim, essa varredura e vai te deixando um processo mais claro e mais assertivo, que a gente fala que é na medida certa, na dose certa e no perfil adequado para cada pessoa que faz a sua escolha do país ou da instituição que ela escolhe experimentar, né, e vivenciar como experiência de vida. E ok. Alguém tem alguma pergunta? Só para a gente poder
as pessoas poderiam ouvir também na internet. Qual que é teu nome? Sim, Márcia. Márcia, qual que é a sua dúvida? A minha dúvida é o seguinte: vocês formam os pacotes para que a criança viaje e faça o intercâmbio dela. Eu quero saber se esse serviço de coaching ele está todo incluso nesse pacote que vocês fazem ou não, ou se a gente tem que fazer esse coaching à parte. Como é que funciona? A gente vai alinhar isso com a equipe, né, com a Fabiana. Acho que a Fabiana pode nos ajudar até nessa resposta aqui. Oi, tudo bem? Eu sou a Fabiana Fernandes, sou da equipe aqui da CI. Esse processo de coaching, ele é à parte, tá? Por enquanto, ele ainda está sendo desenhado aí com a Thaís, com a Natasha. A gente está bem contente de estar com as psicólogas agora acompanhando, né, o nosso processo. Então, a princípio, ele é à parte, tá? Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida com a Thaís? Esse é o momento, né, Thaís? Vou aproveitar que ela está aqui. Você, teu nome e a pergunta. Boa tarde, meu nome é Ivan. Eu queria saber se você tem algum histórico, Thaís, que pudesse servir de exemplos para a gente, em cima de algum aluno ou algum viajante, alguém que participou e utilizou o processo de coaching. E aí, se você pode falar, olha, os resultados foram medidos e foram positivos. Um exemplo, por exemplo. Tá. Esse processo ele é inovador, não tem nenhuma escola ainda, nenhuma agência que tenha esse serviço. A CI está sendo uma porta iniciante para a gente. A gente tem experiência com escolas pedagógicas, que já passaram pela experiência e o processo foi muito bom. Com o intercâmbio, a CI está sendo o nosso parceiro aí, inicial. Me fala uma coisa, qual que é a diferença? O que esse coach ele oferece? Porque eu acho que, por exemplo, tem muita gente nova que quer fazer o intercâmbio, né? Quer sair do Brasil, quer poder ter uma experiência fora. Ele ajuda? Muito. Porque o coaching, ele, independente o que vai ser trabalhado no coaching é o objetivo e a meta que a pessoa está indo buscar. Se ela está indo buscar um intercâmbio, então o processo de coaching ele vai ser desenhado em cima da meta daquela pessoa, na meta daquele adolescente, na meta daquele pai, que muitas vezes é uma angústia de deixar aquele filho viajar. Como eu faço para me desprender desse medo, dessa insegurança do meu filho que tem 15 anos? Como eu, como mãe, fico aqui? O processo, às vezes, aí a gente vai avaliar se é um processo de coaching, se é um suporte psicoterápico. Então, e assim, a gente passa pelo processo inicial de autoconhecimento e a gente faz um cruzamento, por exemplo, de perfil do aluno, perfil do pai e perfil da mãe. Como está essa comunicação nessa família? E aí a gente vai conseguir avaliar o quão pronto está esse adolescente. Porque o coaching ele é válido para o processo de qual é o objetivo que eu quero buscar com essa viagem. Você deixa tudo mais claro, eu acho, na cabeça dos pais e também dos jovens que vão viajar. Porque a gente está aqui mostrando vários exemplos, jovens que vieram aqui, a Maju, o Bruno, tiveram aqui mais cedo, falando das experiências deles, e todos falaram assim, aquele medinho que bate antes, durante, porque depois, quer dizer, antes, durante não, antes, na hora que chega, só que o durante mostra que é completamente diferente, né? Os medos ficam de lado, né? Eles vão ficando menores. Quando a pessoa se prepara, ela passa pelo esse processo de preparação antes de ir, às vezes esse medo já minimiza aqui mesmo antes de ir. Porque ele já sabe o que vai buscar, porque ele já tem pelo menos um conhecimento do local onde ele vai, que tipo de instituição tem a ver com o perfil dele, com a maneira que ele aprende, que ele assimila conhecimento. Então, assim, o processo de coach, seja o processo de coach, seja um suporte psicoterápico, né, que a Natasha é especialista também na área. Então, ele vai esclarecer e vai fortalecer essa pessoa que tomou a decisão de ir, viver essa experiência, com mais clareza. Ela vai saber, ela não vai tão crua, né? O que eu vou ver, o que eu vou viver, o que vai acontecer. Então, se ela estuda um pouco antes, ela se prepara no conhecimento e no autoconhecimento, a experiência é provável que ela fique na dose certa. Bom,
ter assim, já na sua cabeça assim, as principais dúvidas que chegam, né? Porque quando os pais procuram, as crianças procuram, o que você mais escuta? Geralmente são os pais que têm o receio de deixar o filho ir, porque acha que às vezes o filho não está pronto. E quando a gente ouve, né, as angústias desse pai, dessa mãe, desse aluno também que vai, e a gente consegue identificar, às vezes fazendo uma avaliação mais detalhada, de que aquela pessoa ela está pronta para ir. E ela precisa, às vezes, de um conhecimento do local mais adequado para o perfil dela. Porque a pessoa sofre menos quando ela vivencia uma experiência de uma coisa que ela, pelo menos, buscou alguma informação e ela foi mais preparada para viver aquela experiência. O interessante também é que aqui na CI, gente, tem, por exemplo, intercâmbio família, que a família pode viajar todo mundo junto. Você falou do receio dos pais. Tem pais que ficam com receio de mandar o filho primeiro sozinho para fora do país e tudo mais. Isso acho que é uma boa solução, assim, não é? Porque vai todo mundo junto, todo mundo tem uma experiência diferente. Isso é ótimo. E, às vezes, esse medo nem acontece, às vezes nem entra o processo de coaching. Não porque chega, está né? todo mundo tão querendo vivenciar aquela experiência que, às vezes, esse processo nem é necessário. E para fazer até uma outra etapa, de repente uma continuação, intercâmbio teen, que aí o jovem vai lá para estudar, para se divertir também, para conhecer um pouco do país que ele está vivenciando ali, que ele está conhecendo, isso vai facilitar também. Vai ser mais fácil. Porque o apoio ele pode ser iniciado aqui no Brasil e a gente faz todo o atendimento online, né, para todo o Brasil. E assim, a gente se adequa ao horário que a pessoa... eu estou lá na Austrália, estou no Canadá. A gente se adequa ao nosso horário de atendimento aqui no Brasil, dando esse suporte para que a pessoa se sinta... ela não perca o foco daquilo que ela foi buscar. Bom, vamos continuar respondendo as dúvidas também. Na internet, a gente está com a transmissão pelo Facebook. Quem quiser pode mandar nos comentários do vídeo, que a gente vai acompanhando e passa para você poder responder aqui. Mas alguém que está agora aqui com a gente quer fazer uma pergunta? Pai, mãe, tem alguém aqui que já está há um tempo na feira acompanhando, se interessou por algum programa da CI? Você, qual que é o teu nome, primeiro? Meu nome é Heloísa. Com quantos anos, pode fazer o intercâmbio? E quantos anos ficaria? Não, na verdade, eu acho que são várias... Tem várias opções de programas até. Vem para cá, a Fabiana pode ajudar a gente a esclarecer essa dúvida. Dos 7 anos, depois não tem mais idade. Quem quiser, pode viajar. Com certeza, não tem limite. A partir de 7 anos, a gente já tem opção de intercâmbio. O pessoal fala, nossa, é tão novinho, mas é interessante porque é uma questão cultural. Na Europa, os pais já começam a soltar os filhos para os camps, né, para os acampamentos de férias. Então, as escolas já estão preparadas nessa faixa etária. Então, a partir de 7 anos... hoje, a feira aqui, a gente está focando, né, nos programas até 18 anos, mas é super tranquilo. Aí você perguntou quantos anos poderia ficar lá, algo do tipo. Na verdade, a gente também tem programas a partir de 1 mês, que é o período das férias, o nosso famoso intercâmbio tinha aí que o pessoal viaja em janeiro ou julho, e até mesmo completar a faculdade lá fora. Então, hoje aqui, inclusive, a gente tem alguns especialistas ajudando em como você se prepara para entrar numa universidade, completar uma graduação, pós-graduação, e aí vai, tá? Dá para fazer todas as etapas. Dá para começar no intercâmbio família, depois tem a continuação, tem o teen, né? Tem quem quiser estudar lá fora, tem o high school, tem formatura, né? Heloísa, se você quiser, você pode começar agora, que vai ter muita coisa para fazer, né? Com certeza, com certeza. Então, é hora de aproveitar mesmo. E eu costumo brincar com os pais que se torna um problema. Depois do primeiro intercâmbio, o pai pensa, pronto, está resolvido. Não, aí não, ele já quer ir no ano seguinte, quer ir de novo. Então, a pergunta da Heloísa já foi além, né? Quantos anos eu já posso ficar lá? Então, ela já quer ir e ficar. Isso aí, pessoal. E se você consegue se preparar para essa primeira experiência, as demais elas só vão agregando ainda mais. A tua experiência como pessoa, como cidadão. Heloísa, faz de conta que você está saindo daqui para viajar agora. Qual seria o lugar que seria? Estados Unidos. Estados Unidos? E
chega nos Estados Unidos, vai dar um friozinho na barriga? Qual vai ser a primeira dúvida que vai passar pela tua cabeça? O que eu vou fazer? Por onde eu vou começar? Eu não sei, tipo, vai ser momento... Você acha que vai ficar meio perdida? Perdida não, porque eu já tenho até um esquema de como eu vou fazer, que eu já quero começar o intercâmbio. Aí, quando a gente vê, quando tá lá, né? Pelo papo dela, você sentiu mais ou menos que o que ela pode fazer para ser mais fácil? O processo, por exemplo, o coach pode te auxiliar nisso. A gente pode estruturar essas ideias que você tem aí, estruturar com início, meio e fim. Como se preparar a partir de já, que tipo de experiências você pode vivenciar lá, e se surgir alguns desafios, como resolvê-los, porque você vai ter algumas tarefas, né, como objetivos e metas para não perder o foco do seu objetivo, que é o intercâmbio. Tem uma turma aqui. Qual é a idade de vocês aí? Você de verde? Azul. Hã? 12 do lado, 10 e você? Você que está me olhando aí. 11, 10, 11, quer dizer, bem novinhos, mas eles podem também já ir agora em algum programa da CI. Tem Que dica todo que o você, suporte. que Vocês dica têm que um você suporte, dá? né, para Sim. todas as idades a partir de 7 anos. E acho que aí os pais, acho que mais seria o foco dos pais, porque aí dá, né, pela idade. O que você recomendaria para os pais assim? Porque eu acho que com essa idade, e foi o que a Fabiana falou também, lá fora os pais estão acostumados a fazer isso que você falou. Vai para o acampamento de férias, fica um tempo fora. Então, lá a cultura é diferente. Aqui no Brasil, que isso está mudando, inclusive com os programas da CI. Eu acho que os pais que ficam mais receosos, né? Com essa idade de 11 anos, 7... Não, ficam receosos, e até sabendo disso, a gente tem alguns grupos que a gente encaminha uma pessoa da CI que viaja durante o período todo. Então, às vezes, justamente no processo de coaching, de repente, identifica com elas que, olha, quer viajar, é legal, mas ainda está com um pouquinho mais de segurança. Então, de repente, é adequado a um programa onde vai uma pessoa da CI, além de todo o apoio do destino, e vai ficar o tempo todo. Então, o que eu faço se eu ficar doente? O que eu faço se eu perder minha mala? Então, vai ter alguém 24 horas ali. Então, por isso que a gente fala, bem os pequenininhos, a gente consegue super cuidar e dá tudo certo. Que aí dá maior segurança para os pais, né? Dá maior segurança para os pais de tomarem essa decisão de deixar ir, né? Não, e tem mais uma, está chegando mais uma dúvida aqui, pelo Facebook, o Daniel Souza, ele está perguntando o seguinte para você, Thaís, também, Fabiana. Tem dicas para me preparar emocionalmente antes de fazer o intercâmbio? A gente estava falando sobre isso agora, então vamos dar mais umas dicas aí para o Daniel. Tá, Daniel, a dica principal é você passar por um processo de autoconhecimento, respeitando os seus limites, os seus valores, o que você quer, como pessoa, como cidadão, e o que você está buscando nessa experiência de coach. Então, o processo de autoconhecimento é que vai ampliar essa visão sua sobre tuas questões socioemocionais. Tem pai e tem mãe aqui, né? Ali. Quer fazer uma pergunta? Então, deixa eu ir até aí. Espera aí. Qual que é teu nome primeiro e a sua pergunta para a Thaís? Bem, meu nome é Evandro. Eu vi muitos stands sobre o Canadá. Vi muita coisa interessante em termos de qualidade de vida. E o Canadá é uma tendência, é um país assim que atualmente realmente é mais procurado, seria um destino adequado para um high school. Eu vi até um stand que falava de uma cidade, se eu não me engano, no distrito de British Columbia, que é uma região que tem talvez é a terceira melhor região para se fazer um high school, né? É uma tendência do Canadá se estabelecer como um local para intercâmbio mesmo, nesse sentido de high school? Antes de eu passar para ela a questão do local, acho que o primeiro ponto é: seu filho se adaptaria naquele local? A forma de aprendizagem dele está adequada às escolas que estão lá disponíveis? Porque a experiência vai valer a pena, ela vai ser mais prazerosa e vai valer mais a pena à medida que a pessoa que vai fazer o intercâmbio ela tem um interesse
e haja uma consonância com os valores e com a forma de aprendizagem daquelas instituições que estão lá disponíveis. Aí, sobre a tendência, acho que a Fabi pode explicar um pouco mais aí de escolhas, né, das pessoas. Legal. E realmente o Canadá ele tem sido cada vez mais procurado por brasileiros e é uma opção bem legal. A gente pode apresentar as opções, mas como a Thaís falou, é legal conhecer o perfil de cada um, né, para a gente decidir o destino. Tá bom? Thaís, obrigado, viu, pela sua participação aqui. Foi bem esclarecedor. Obrigado, viu? Obrigada.